quero trazer aqui essa pessoa especialista em PPP. Senhoras e senhores, Gustavo Palhares! Olha aí. Avisei. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Eu estava ali atrás, rapidinho, conversando com ele, dizendo o seguinte: será que vou ter essa empolgação toda na hora que eu chegar para falar? Não é um pouco da minha experiência de vida, sim, mas, enfim, não é talvez algo tão empolgante no sentido do que a gente acabou de ouvir aqui um pouco, mas, enfim, achei... Obrigado a vocês, boa noite. É um prazer estar aqui, no estado de Alagoas, aqui em Maceió com vocês. Eu costumo dizer, eu venho de Belo Horizonte, a empresa tem a sede em Belo Horizonte. Muitas vezes eu nasci e cresci em Belo Horizonte, então vivo, vamos dizer, minha vida inteira no Sudeste, e a gente, quando não sai um pouco da nossa cápsula ali, e aí um eixo muito Rio-São Paulo, Belo Horizonte tenta se entreter um pouco dentro desse eixo, a gente acaba não conhecendo um Brasil que existe aí para fora. Não digo aqui tanto de Alagoas, que é uma capital, mas nesse interior, um Brasil muito novo, próspero e pujante, que é extremamente interessante de conhecer. Só pedir para esse slide, na verdade, acho que está lá na frente na apresentação. Se pudesse voltar no início da apresentação, para a gente começar a falar. Não sei se eu consigo voltar ela daqui, ou só consigo ir para frente. Não, então eu vou para trás aqui, que aí eu mesmo começo ela do início. Bom, a gente estava ouvindo aqui um pouco no início, a fala voltada também ao setor público, meu colega do Elo Group. De fato, a gente vive hoje um cenário construído ao longo de muito tempo, um cenário de crise fiscal do Estado. Nada mais é do que o Estado acaba gastando mais do que arrecada, e isso tira a capacidade de investimento, a capacidade de transformar efetivamente a realidade da vida das pessoas. E aí aquele sentimento que foi muito dito, sentimento de que se paga muito imposto, se recebe pouco serviço, e aí algumas dessas, eu não vou entrar tanto nessas causas, mas talvez em possibilidades e remédios do ponto de vista de gestão, efetivamente, nada mais quando se fala em concessões e contratos de PPP, do que uma forma de mudar a gestão da contratação de serviços públicos, da prestação de serviços públicos. Então, quando a gente encara uma situação em que mais de 86% das prefeituras têm uma situação fiscal considerada crítica, isso se eleva aos estados e também à União, ou seja, numa situação praticamente de insolvência do setor público no Brasil, onde mais da metade das prefeituras tem mais da metade de suas receitas comprometidas com o pagamento de pessoal, com o pagamento de folha. Em alguns locais esse percentual é inclusive muito maior. E aí, despesas que o pessoal representam cerca de 59% da receita corrente líquida, ou seja, daquela receita que para aplicação no desenvolvimento das políticas públicas. Então, quando se depara com esse cenário, o gestor público, ao encontrar esse cenário, ele chega numa situação em que não há o que se fazer, a não ser brigar, lutar com o leão todo dia, simplesmente para pagar os salários dos servidores, e uma máquina que vai ficando cada vez mais deficitária e incapaz de gerar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do país. O estado de onde eu venho, o estado de Minas Gerais, está passando por uma grave crise econômico-financeira, e agora agravada muito mais pelo ocorrido no município de Brumadinho, o que todo o rompimento da barragem, toda essa questão. E o estado de Minas, nos últimos 15 anos, ele observou um crescimento, e aí já descontado a inflação, nos últimos 15 anos, a despesa de pessoal cresceu 112% e a receita cresceu 60%, ou seja, esse crescimento exponencial leva em algum momento a que essa incapacidade financeira do Estado seja mais exacerbada, e isso torna incapaz o Estado de gerar valor público naquelas ações às quais
ele tem responsabilidade. E aí alguns conceitos importantes, um conceito importante aqui, para a gente levar aqui na nossa conversa ao longo desses 15 minutos quando a gente está falando sobre concessões e PPPs, que numa nomenclatura internacional elas têm o mesmo significado, então quando eu estiver falando concessão ou PPP aqui, eu estou dizendo sobre a mesma coisa, ok? Na verdade, nós não estamos falando sobre privatização. A privatização é algo distinto de uma concessão. A privatização é quando há a transferência da posse e da propriedade daquele bem a um terceiro, ou seja, o Estado deixa de ser dono efetivamente daquele ativo. Então, quando ocorreu lá na década de 90 a venda das estatais, de algumas das estatais, entre elas a própria Vale do Rio Doce, à época, aquilo ali foi um processo de privatização, aquilo foi uma venda de um ativo que se transformou em um ativo privado. Diferente de concessões de rodovias também do mesmo período, as primeiras concessões rodoviárias federais, nas quais o Estado continua responsável, ele continua dono daquele ativo, ou seja, a rodovia não passou a ser um ativo privado, ele continua sendo um ativo público, mas ele está sendo gerido, mantido, recebendo investimentos por parte de um privado, dentro de um contrato, com metas, com objetivos a serem alcançados. Então, tem uma diferença muito clara quando está se falando sobre privatização e concessão, e é importante a gente ter isso também em mente. A moça me contou ali onde que eu apontava o negócio, e eu já esqueci para onde que eu tenho que apontar o negócio, eu vou tentando para todos os lados aqui. Bom, e aí, por que a gente está falando, então, de PPP e concessão de serviços públicos? Que é justamente trazer a iniciativa privada para a realização de investimentos e prestação de um serviço continuado ligado a uma determinada infraestrutura. Então, o primeiro ponto é essa capacidade reduzida ou incapacidade de investimento, dado a crise fiscal do Estado e todo o seu comprometimento com outras despesas e gastos correntes, que tornam incapaz de realizar esses importantes investimentos. Mas, mais do que isso, a gente tem alguns ganhos quando você está se tratando de contratos de PPP, e aí eu vou trazer três principais, nós estamos tratando sobre contratos que têm um ciclo de vida de longo prazo, que vão levar necessariamente com um investimento em uma infraestrutura, uma rodovia, um aeroporto, um porto, ou seja, algo que nós utilizamos no nosso dia a dia, seja o transporte público coletivo, dentro de um ambiente urbano também. Então, você tem um ciclo de vida de longo prazo de um projeto, então vai se viver todo esse ciclo de vida. Tem um compartilhamento dos riscos, ou seja, o risco não é 100% do poder público, o parceiro privado assume riscos no investimento e na operação daquela infraestrutura, os riscos aos quais ele consegue lidar melhor, ou seja, riscos relacionados à obra, ao investimento. Você elimina ali uma série de riscos alocados ao poder público no modelo tradicional de contratação, onde você tem aditivos e retardamento de entrega e etc. Ou seja, você consegue transferir esses riscos à iniciativa privada. E a remuneração, ela é atrelada à performance, ou seja, ele recebe de acordo com o desempenho. Se o desempenho não é adequado, se o desempenho não está de acordo com o que dita o contrato, esse desempenho vai ser, de fato, imperioso na sua remuneração, seja ela através da cobrança da tarifa do usuário, seja ela através de pagamentos públicos permanentemente sendo feitos. Esses projetos, eles permitem e trazem para dentro desses contratos a inovação e eficiência do setor privado na prestação de serviços públicos, e isso sendo apropriado e transformado de volta em retorno ao cidadão. E aí, trazendo aqui um exemplo também da nossa cidade, de Belo Horizonte. Belo Horizonte fez a concessão de iluminação pública, a minha rua já teve a iluminação modernizada, e isso vai refletir numa redução de custo, inclusive, ao próprio consumidor, ao próprio contribuinte, lá no município de Belo Horizonte. Eu estou apanhando desse negócio. E aí, um outro dado importante: das 20 melhores rodovias do Brasil, 19 são concessionadas, ou seja, algo aí colocado que, quando eu trago sobre bases sólidas, bases bem estruturadas, bases de performance, mensurando o desempenho, tendo bom compartilhamento de riscos, eu tenho bons resultados. Estão aqui dados
de rodovias, das 20 melhores rodovias avaliadas no Brasil, 19 são concessionadas. Aqui, um projeto no qual a Hauer teve envolvida diretamente junto ao estado de Mato Grosso, que foi a modelagem da rodoviária de Cuiabá. É um terminal que recebe, inclusive, viagens internacionais, ligação do Mato Grosso com Bolívia, Paraguai. Esse terminal vai ser completamente modernizado, ampliado, e aí o nível de serviço também ao cidadão que vai ali, paga a sua taxa de embarque, vai utilizar daquele terminal, vai receber 30 milhões de investimento para ter maior conforto e maior prestação de serviço de melhor qualidade também ali ao cidadão. Essa licitação aconteceu há pouco tempo. Um ponto importante também é quem é o maior proprietário de ativos imóveis, ou seja, de bens imóveis no mundo, é o poder público, em qualquer lugar que a gente for. Talvez o maior proprietário individual de imóveis no Brasil seja a União, os estados e os municípios. Então, e imóveis que muitas vezes estão sendo depredados, ocupados irregularmente, e etc. Ou seja, reverter esse ciclo é algo possível, é algo que tem sido feito em alguns locais, e utilizar dessa infraestrutura pública para a geração de valor, para a geração de melhores serviços. E aqui uma obra que tem tratado isso muito interessante, a riqueza pública das nações, que traz um caso dos países nórdicos, na Noruega especificamente, como lidou com isso. E aí, trazendo um pouco aqui para um assunto específico, já ligando até com a próxima palestra que vai acontecer, e como trazer isso, então, para dentro de projetos de educação. Como que esse modelo de PPP e concessão pode contribuir com a educação? E aí a gente vê, e eu vejo isso muito nos lugares onde a gente tem lidado, e na minha cidade, nos locais onde a gente passa, você tem uma infraestrutura com mau estado de conservação, ou seja, tem uma dificuldade de fazer a manutenção ao longo do tempo daquela infraestrutura, e aí você tem um telhado caindo, um buraco em determinado lugar, a parede que é mal mantida, e isso faz com que você tenha uma influência negativa no próprio ambiente de aprendizado. E aí o gestor que está ali, o educador, o pedagogo que está ali, o professor que está ali para poder trabalhar efetivamente com a educação, ele está lidando muito mais com tapar o buraco que está no teto, e a parede que está mofada, e a torneira que está pingando, e ali vai um tempo precioso que deveria ser gasto com a educação, e de fato está sendo alocado na infraestrutura. Ou seja, nessa equação, todo mundo sai perdendo. E aí, quando você traz modelos de PPP aplicados à educação, onde o parceiro privado vai ser responsável por construir a edificação, manter essa edificação ao longo de um período do ciclo de vida daquela infraestrutura, dentro de padrões aos quais ele tem que manter, nível de serviço que ele tem que prestar, isso transforma essa situação no qual eu tenho os profissionais de educação alocados efetivamente àquelas atividades que são de educação, e ao mesmo tempo em que eu tenho um nível de serviço sendo prestado de qualidade, contribuindo para o melhor ambiente de aprendizado para aquela comunidade. E aí, 2 projetos, e aí eu entro na fase final aqui da breve apresentação, 2 projetos em destaque, e aí um projeto que ficou nacionalmente conhecido e reconhecido, e deve ser utilizado como exemplo para replicação, que foram das UMEIs, as Unidades Municipais de Ensino Integral, no município de Belo Horizonte. Esse projeto construiu mais de 50 UMEIs num prazo recorde. Você tinha um atraso muito grande em obras e uma preocupação, de novo, dos gestores na manutenção da infraestrutura, e isso foi revertido em parte dessa estrutura de Belo Horizonte. E aí você teve, no período de 36 meses, mais de 50 unidades foram construídas. Belo Horizonte ampliou, mais do que dobrou o número de vagas de educação infantil, de 0 a 5 anos, e você tem uma situação hoje muito diferente em Belo Horizonte, onde a população de classe média e classe média alta, que antes tinha o filho em uma escola particular, o seu filho nessas idades iniciais, hoje abriga a concorrência para buscar uma vaga dentro da UMEI, que é gerido pela prefeitura. É um projeto de exemplo. E esse
um outro trabalho que aí a Hauer está desenvolvendo diretamente com o município de Contagem, na estruturação de escolas de tempo integral. É uma transformação da educação, tendo ali a formação não somente nas matérias do ciclo básico ali aprovados pelo MEC, mas também como formação voltado com tecnologia, com novas abordagens do ponto de vista tecnológico, também envolvendo o aluno numa formação muito mais holística, num espaço onde a gente vai ter piscina, campo de futebol, uma estrutura toda que vai ser também aberta à comunidade, e aí nós vamos ouvir um pouco mais sobre esse projeto aqui na sequência. Então, o que eu queria deixar para vocês é isso: há um novo caminho aí a ser desenvolvido no Brasil, com melhores formas de prestação de serviço público, trazendo a iniciativa privada, onde todo mundo ganha, o setor privado, o poder público e principalmente a sociedade, que vai usufruir de melhores serviços e de melhor infraestrutura na sua vida. Muito obrigado, gente. Tenhamos um ótimo evento.